primeiro aí, obrigado pelo convite para participar, né, nesse evento. A primeira vez que eu estou participando, então é uma honra muito, muito legal aí. E vim logo na sequência aí do conteúdo super legal da Janaína aí, do Randolph, é um conteúdo muito rico. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a acessibilidade, essa acessibilidade que ela falou lá, de como preparar. Então, eu vou falar um pouco sobre essa acessibilidade nos apps e sites, né? Então, para apresentar aqui um pouquinho, eu trabalho na Micropower, né? A Micropower é uma empresa desenvolvedora de software, né? Então, e-learning e universidade corporativa é o principal fornecedor aí, o principal produto, né, que a empresa tem, é essa parte de treinamento, de capacitação online, produção de conteúdo, tá? E ela tem 28 anos e desde 98 ela já começou esse seu viés na área aí da acessibilidade, que ela desenvolveu um software leitor de telas para muitos deficientes visuais aqui no Brasil conhecem, já utilizaram, que é o Virtual Vision, né? Então, desde esse período que ela já pensa aí num pouquinho da acessibilidade, né? E sobre mim, eu sou o Sidney Silvestre, sou um jovem aí de 44 anos, tenho pele morena, tô cabelo liso, preto, tô com uma camiseta azul, escrito no lado esquerdo que é Instituto Micropower, e vamos bater um papo. Eu tenho 4 filhos, sou deficiente visual, utilizo leitor de telas já há mais de 17 anos, e gosto de participar de algumas atividades esportivas, como xadrez, caminhada, corrida, andar de patins. Então, eu curto bastante essas atividades aí, tá? Então, quando a gente vem falar aí entrando no tema da acessibilidade, né, nós pensamos logo num primeiro momento, né, de pessoas com deficiência que vão utilizar a acessibilidade, né? Mas a gente pode começar esse bate-papo falando um pouco mais sobre essas deficiências, né? Porque para quem não teve contato, para quem não está acostumado ainda com o tema, muitas vezes, quando a gente fala assim, no primeiro momento de bate-pronto, vem lá a ideia do cego que anda de bengala, do cadeirante, né, numa cadeira de rodas, alguém surdo que só se comunica por gestos, aí no caso das libras, né, do idioma, né, que eles utilizam, que é a Libras, mas existem algumas formas de deficiência, que essa que a gente está citando, que é a mais comum que o pessoal está acostumado, é a deficiência adquirida, né? Mas todos podem ter uma deficiência, todos, independente dela ser definitiva ou não, porque existem as deficiências temporárias, por exemplo. Qualquer um aí que dito não ter deficiência pode quebrar uma perna, pode fazer uma cirurgia e ele ficar momentaneamente na condição de uma pessoa com deficiência, temporariamente. Então, quando a gente fala de acessibilidade, essas pessoas também estão incluídas, né? Então, elas também vão poder desfrutar dos recursos de acessibilidade. Ainda tem um outro grupo de pessoas com deficiências, que são as deficiências momentâneas. Essa praticamente todo mundo passa várias vezes, ou uma ou várias vezes no dia, e acaba nem percebendo, né? São situações corriqueiras do dia a dia. Como, por exemplo, uma mãe amamentando um filho, não que amamentar o filho seja uma deficiência, lógico que não. Amamentar o filho é só apenas uma restrição de movimentos, então ela está ali com as mãos ocupadas, ela está numa condição ali como se ela tivesse uma deficiência. Então, qualquer coisa que facilite a utilização pensando nesse tipo de situação também pode ajudar. Uma mãe segurando o neném no colo, que tem que pegar as coisas somente com uma mão,
Se eu estou chegando em casa com sacolas pesadas na mão, né? Essas sacolas, e eu vou abrir uma porta onde a fechadura é difícil de ser aberta, ela é daquelas, uma bolinha que você tem que fazer força para poder girar para abrir a porta. Então, eu estou dificultando. Então, é uma barreira de acessibilidade ali que, naquele momento que você está carregando essa sacola pesada, você tem uma deficiência ali momentânea, né? Que a qualquer momento você dispensa aquelas sacolas, então você não tem mais aquela limitação, né? Então, e você entra num shopping, tem aquelas portas que abrem automaticamente, né? Você chegou, aproximou da porta, ela abre. Olha aí, você, embora você não tenha uma deficiência, você usufruiu momentaneamente de um recurso de acessibilidade, que quando é pensado nessas situações, ajuda todo mundo, né? Então, seja essa deficiência definitiva, temporária ou momentânea, estamos consumindo os recursos de acessibilidade a todo momento, tá? Mas o que é acessibilidade, então, né? Acessibilidade é quando a gente dá acesso. Então, eu vou permitir que as pessoas acessem, que as pessoas consumam, né, os meus produtos. Então, eu estou incluindo pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, seja, como foi citado ali, temporária, definitiva, momentânea, em ambientes com segurança, né, e com conforto. Então, quando a gente, até o exemplo aí da porta automática que abre, eu estou dando um conforto para a pessoa não precisar ter que abrir a porta. Quando eu coloco uma rampa de acesso ao invés de um degrau, eu estou oferecendo ali um acesso com segurança e com conforto para todo mundo. Então, até para quem de repente não tem uma limitação naquele momento, aquele acesso vai estar mais fácil para ele fazer, sendo por uma rampa, né? Então, quando eu penso por esse viés, né, de consumo, eu realmente estou dando esse conforto e segurança que eu estou falando. E nos meus sites e apps é a mesma coisa. Então, se eu penso numa tela que ela é fácil de ser compreendida, se ela tem uma navegação semântica, né, como foi citado lá pela Janaína, ela se observa a ordem de navegação dos componentes dessa tela, ela facilita a utilização. Então, porque as pessoas vão se utilizar do seu conteúdo de uma forma mais fácil, menos trabalhosa. Então, para qualquer um, isso facilita, né? Então, não é exclusividade para quem tem a deficiência. Para quem precisa, realmente vai fazer muita diferença, porque se esse conforto não for oferecido, eu não vou conseguir acessar. Se o seu site ou o seu app não oferecer a navegação via teclado, não oferecer a possibilidade de um leitor de telas fazer a leitura, eu não vou conseguir acessar de jeito nenhum. Então, tem uma frase até que eu gosto bastante da Radabauer, que fala que as tecnologias assistivas, as tecnologias, né, para quem não tem deficiência, tornam as coisas mais fáceis, mas para quem tem deficiência, elas tornam possíveis. E aí entra nesse quesito aqui, de tornar o acesso, né, dar acesso a todos. Então, por meio da acessibilidade que a gente coloca. Hoje, o mundo está cada vez mais digital, né? Então, com essa possibilidade de estar digital, muitos conteúdos que não eram disponíveis para quem possui alguma deficiência, a partir de agora passa a ser possível, exatamente porque a gente tem esse recurso que pode ser disponibilizado. E quando a gente pensa nessa acessibilidade, existem alguns tipos de acessibilidade. Eu vou falar aqui citar apenas
com mais detalhes, duas, mas as outras eu vou só falar para vocês, mas para mim a mais importante seria a primeira, que é a acessibilidade atitudinal, né? O que é essa acessibilidade atitudinal para mim? Por que ela é a mais importante? Porque se você não tomar a atitude, não for convencido de que realmente isso que eu estou fazendo faz sentido, isso que eu estou fazendo tem a ver com o propósito do que eu estou querendo mostrar, tá? Se eu não tomo a atitude de olhar para esse público, para olhar para a diversidade das pessoas, para olhar para a diferença que cada um possui, para poder consumir um conteúdo, se eu não tiver essa atitude, não adianta nada das outras, né? Não vai surtir nenhum efeito. Então, para mim, por isso que a acessibilidade atitudinal, ela traz uma importância muito grande, de como eu vou tratar as pessoas. Então, se eu encontro uma pessoa com deficiência visual e ela está com um acompanhante, eu falar diretamente para a pessoa com deficiência, se eu quiser falar com ela, e não falar com o acompanhante. Tipo, eu vou falar com um cadeirante, eu sento também para ficar da mesma altura que essa pessoa, para que fique mais confortável, para que ela fale comigo. Então, são pequenos detalhes que eu vou tomando de atitude no dia a dia que começa a fazer diferença nessa acessibilidade atitudinal, né, do dia a dia. Aí vem as outras acessibilidade arquitetônica, que é muito importante para que as pessoas acessem os ambientes, a metodológica para que ofereça a possibilidade das pessoas terem acesso a conteúdos para estudar e tudo mais, instrumentos para que facilite a vida das pessoas que precisam utilizar alguma coisa, a acessibilidade programática, que são as leis que vão ajudar, garantir esses direitos, né? A comunicação, de mover as barreiras de comunicação, aí, oferecer conteúdos de formas que as pessoas consigam utilizar, e a acessibilidade digital, né? que é o foco do nosso trabalho, no meu trabalho do dia a dia, visto que o mundo digital possibilita para a gente esse acesso e nos deu a possibilidade de utilizar tecnologias assistivas para que eu tenha acesso a tudo que todo mundo está tendo. Então, a acessibilidade digital daí veio com essa importância de trazer a possibilidade de todo mundo utilizar o conteúdo, né? Vou de todas as formas que tiver ali para ser utilizada, eu vou desfrutar disso também. Então, o ambiente digital é mais fácil de você remover uma barreira digital, muitas vezes, do que uma barreira física, né? Uma barreira arquitetônica. Então, se eu tiver uma ladeira, muitas vezes eu não consigo eliminar essa ladeira. Mas se eu tenho, de repente, uma navegação num site que está me impedindo de participar, de entrar numa coisa, num app, alguma coisa nesse sentido, eu consigo eliminar essa barreira digital muito mais fácil do que eliminar uma ladeira, né? Então, por isso que eu acho que é o outro detalhe aqui, que é bem... a outra acessibilidade aqui, que no nosso caso trouxe um ganho muito grande para todo esse público, para toda essa nossa população que necessita da acessibilidade, porque as possibilidades são infinitas, né? Então, permite que se faça muita coisa, né? E quando a gente fala de acessibilidade nos sites e apps, eu falo que, no primeiro momento, as pessoas acabam fazendo pela dor, né? Por quê? Porque é lei, né? Por força de lei. Então, desde 2004, a gente já tem decretos de lei que obrigavam os sites do governo a se tornarem acessíveis. E em 2011, isso foi expandido, né, para todos os outros sites também. E a partir de 2015, a gente teve aí a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que uma das coisas que ela trata em um dos seus artigos é garantir essa acessibilidade em sites e apps de todas as empresas que atuam no mercado brasileiro, né? Então, ela trata de diversos assuntos
E, num primeiro momento, quem vai fazer acessibilidade, quem vai pensar em acessibilidade, nesse primeiro momento, seria por dor, né? Por ver uma notificação, por força de lei, e vai começar a fazer. No segundo momento, depois que ele fez recebeu essa notificação, puxa, vamos fazer, aí ele recebe as informações dos dados, e quantas pessoas a gente tem que vai consumir isso aqui. Então, a gente tem, segundo os dados do IBGE, que era para ter sido atualizado em 2020, né, mas acabou não sendo em função da pandemia, acho que esse ano ainda vai ter uma nova rodada de pesquisas, mas segundo os dados que a gente tem acesso, quase 6 milhões e meio de pessoas possuem deficiência visual grave, né? Então, ou cego total, mais de 600 mil, e quase 6 milhões possuem baixa visão. E como que essas pessoas utilizam consomem esse conteúdo digital? Por meio, os cegos totais, por meio de leitores de tela, as pessoas com baixa visão, muitas das vezes utilizam também o leitor de telas, mas usa também ampliadores, lupas, uma tela maior, contraste, né? Todo esse público também tem os que não necessariamente são baixa visão, tem muita dificuldade de enxergar, mas quase 29 milhões declararam que têm dificuldade de enxergar, né? Então, eles utilizam óculos, precisam ali, tem uma certa dificuldade para poder consumir. E aí, todo esse público que consome, quando a gente está pensando só da deficiência visual, aí engloba aí também as pessoas que têm dificuldade motora, deficiência auditiva. Então, na deficiência motora, tem gente que não consegue, mesmo enxergando, não consegue usar o mouse, não tem coordenação suficiente para conseguir utilizar o mouse e precisa navegar via teclado. E aí, o seu site vai precisar do quê? Ele vai precisar oferecer essa navegação que, para quem é cego, é feito via leitor de telas, para alguém que não está usando o leitor de telas, mas precisa navegar também pelo teclado, né? Então, e aí esses números já começam a aumentar, né? Então, a gente chega cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil que podem ter alguma dificuldade, ter alguma deficiência. Então, só que nesse grupo mais recente, cada vez mais vai ser incorporado, porque existe um número muito grande de idosos que estão sendo aderidos, que estão aderindo a essa digitalização, estão consumindo conteúdos digitais. Então, mais de 20 milhões, com certeza, de pessoas com idade avançada aí, na terceira idade, que usa o celular, que precisa acessar um app, que pega um app para usar, que vai se utilizar desses conteúdos e está cada vez mais conectados. Então, pensa que quando a gente vê esse número, no começo lá eu estava fazendo pela dor, você começa a falar, puxa vida, eu preciso atender esse monte de gente, eu preciso ter uma gratidão aqui no coração, tem que começar a fazer por amor, né? Fala, poxa vida, eu preciso fazer isso por amor, porque é muita gente que eu vou atender. Só que quando ainda chega para mim no terceiro estágio, que quando você começa a fazer isso por amor e vê esse número de pessoas, eu acho que aí entra aí já no terceiro estágio, que você começa a pensar de que não, na verdade não é nem pela dor, nem pelo amor. Também é por uma questão de negócio. Quem que vai querer fazer um site, fazer um app que está dando dificuldade para mais de 60 milhões de pessoas que vão tentar utilizar? Ninguém. Você precisa começar a pensar que esse conteúdo precisa ser atingido, né? Precisa ser atendido. A dificuldade de cada uma dessas pessoas precisam ser buscado uma forma para eles atenderem. Então, passa a ser de forma inteligente eu oferecer acessibilidade para essas pessoas, para mostrar que eu tenho uma preocupação social,
eu tenho uma preocupação de manter o meu site, o meu app de acordo com a lei, né? E atendo também um consumidor. Esse consumidor, quando eu estou falando de acessibilidade, eu começo a pensar que, poxa vida, eu não estou tendo um gasto, não estou tendo uma despesa em colocar acessibilidade, em pensar no desenvolvimento acessível, e sim eu vou ter um investimento. Porque imagine uma empresa que vende camisas. Se elas resolvessem, a partir de agora eu vou vender camisa somente tamanho único, quem for maior que se vire para esticar a camisa, quem for menor que encolha a camisa. Não, você pega uma malharia e você vai ter camisa de manga comprida, camisa de manga curta, polo, regata, tamanho PMG, Baby Look, GG. Ou seja, eles tiveram essa preocupação em oferecer um produto para todo mundo usar. Tamanho infantil, desde lá o pequenininho até o idoso, né? Quando a gente está pensando em sites e apps, eu também preciso pensar nisso. Tipo assim, poxa vida, eu vou colocar uma forma só de acessar aqui, como que o pessoal aí que precisa de tecnologias assistivas, que precisa de ter alguma forma de acessar o meu site, vai conseguir? Eu preciso ter essa preocupação, né? Então começo a ter essa preocupação e ver que quando eu ofereço um produto que mais pessoas podem consumir e ter uma experiência melhor, né? Hoje a gente fala muito na experiência do usuário, então quando eu ofereço uma experiência melhor, com certeza eu vou agradar mais, né? Sem precisar grandes esforços. Então, se a pessoa vai utilizar o meu site app numa tela grande, o conteúdo pode ser ampliado, porque ele está responsivo. Se eu vou numa tela menor, ele vai conseguir acessar. Se eu utilizar um leitor de telas, o leitor de telas vai acessar ali as tags corretinhas ali, vai passar por títulos, vai passar por botões, vai navegar pelos formulários de forma correta, eu vou ter todas as informações. Então, eu sou um consumidor em potencial, né? Então, com certeza, a pessoa vai perceber que realmente é um investimento em acessibilidade. Então, passa a virar falo que quanto mais a gente conseguir espalhar esse vírus aí da acessibilidade, da inclusão, mais legal vai ficar o mundo, né? Porque eu tenho esse público que utiliza disso, né? Então, eu vou atender pessoas dos mais diversos modos. Então, eu não vou deixar ninguém para trás, né? Eu vou estar conseguindo buscar esse público, né? E para fazer tudo isso, a gente não sai fazendo acessibilidade de forma aleatória, né? Então, eu acho que assim, existem documentações que nos orientam. O W3C é um consórcio, né, internacional que dita regras de como deve ser as boas práticas para você aplicar em um site, para você aplicar em um app. Então, a WCAG é um documento muito importante, com várias diretrizes que eles disponibilizam lá para que as pessoas consigam se orientar e saber, num primeiro momento, o que deve ser feito, qual é o direcionamento que a pessoa vai ter para poder deixar esse seu conteúdo de forma que mais pessoas possam acessar, né? Então, eles vão oferecer lá diretrizes que vão desde como descrever uma imagem, como deve ser a ordem de navegação em uma página, né? Se vai ter descrição nos botões, como deve ser o comportamento de um formulário, tá? O contraste de uma página, se está bom, se não está, para pessoas conseguirem verificar o tamanho da letra, né? Então, tudo isso lá nessa documentação é ela que norteia assim, o nosso trabalho quando a gente vai utilizar
desse mecanismo aí, desses documentos, para poder fazer a orientação para o pessoal aí de desenvolvimento e o que tem que ser feito. Né? Análise de acessibilidade. Então, quando a gente fala num trabalho de análise de acessibilidade para um app, um site, é isso que o analista acaba fazendo. Então, a gente vai detectar barreiras. Então, o que está sendo encontrado ali naquele app, naquele site, de barreira que essas pessoas, né, não vão conseguir acessar. Então, eu encontrei aqui uma imagem que não está sendo descrito, alguma coisa que o leitor de telas não leu. Então, uma análise de acessibilidade faz isso. Então, ele vai colocar essas pessoas sendo avisadas daquilo que está sendo encontrado de barreiras, né? Metodologia, na maioria dos casos, análise de... Então, muitas vezes, os produtos já estão prontos e aí depois é que vão pensar na acessibilidade. Então, dá muito mais trabalho você arrumar um conteúdo de acessibilidade que já estava pronto do que quando você começa a pensar em um produto desde o começo, né? Então, quando você vai falar, né, com esse produto desde o começo, né? Igual a Janaína estava explicando lá na documentação, fazendo uma especificação de como aquele produto deve ser, das especificações de acessibilidade, para que esse produto já nasça acessível, porque, segundo os critérios de qualidade, quanto mais cedo a gente detectar um problema, mais fácil e mais barato está de ser corrigido, né? Então, quando a gente já pensa nisso lá no começo, com certeza, no final, seu site, seu app vai estar muito mais acessível, vai estar atendendo muito mais pessoas e vai estar dentro das normas e muito melhor, né? Vai estar de forma bem muito mais agradável, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Ficam aqui meus contatos, tá? Vai ficar aparecendo e volto aí com o pessoal da coordenação. Vamos ver se tem alguma pergunta, se